Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra nós estarmos aqui avançando para mais um conteúdo. E diante disso eu quero colocar para você a importância e a relevância do porquê nós planejamos as coisas, mas não conseguimos tirar e colocar em ação as mesmas. Afinal, por que somos autossabotados pelo nosso cérebro? Então, diante disso, eu quero convidar, se possível, pegue o seu papel e sua caneta e você agora possa estar absorvendo essas relevantes informações para que nós possamos juntos estar crescendo para uma vida emocional abundante. O primeiro passo que nós precisamos entender, gente, é entender que nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do nosso cérebro. Aonde, em um lado, o hemisfério esquerdo, você vai ter o seu lado do QI, o quociente de inteligência. Então, ali está o seu lado analítico, planejador, matemático, ali está o seu lado racional, o seu lado lógico, é ali aonde que você vai entender que 1 mais 1 é 2. É aonde você tem a consciência, por exemplo, para tomar as decisões, principalmente em esferas que você precisa parar um pouco mais de tempo para tomar a mesma. Bom, diante disso, nós entendemos que o hemisfério esquerdo faz isso. Então ele nos leva ao quê? Ao planejamento. Ele nos leva à racionalidade. Ele nos leva, por exemplo, a nós colocarmos todos os planos em atividade. Agora, como que nós realmente vamos colocar ele em ação? Nós planejamos para colocar ele em atividade, mas botar em ação é totalmente diferente. Por quê? Porque nós necessitamos do hemisfério direito do nosso cérebro, que é o seu lado da paixão. Tá? E além de ser o lado da sua paixão, é o seu lado instintivo, o seu lado do inconsciente, aonde você vai ter ali uma gaveta de memórias, como o chamada hipocampo, aonde você tem todos os arquivos ali. Então você vai estar agindo por instinto e principalmente elevando isso para as suas emoções. É ali, por exemplo, que muitas vezes você está no momento de um sequestro emocional, onde você explode de uma hora para outra e depois acaba se arrependendo. Mas é o mesmo lado que vai ativar o seu instinto por algo que você tem gravado para você agir. Então você precisa entender que o que você estar agora repetindo, você vai estar agora deixando isso como instinto no seu hemisfério direito do seu cérebro. Então, por isso é muito importante nós termos o planejamento, o lado matemático, o lado analítico, o lado racional do hemisfério esquerdo do cérebro, o QI. Agora, nós precisamos colocar isso tudo no hemisfério direito do nosso cérebro, que acontece automaticamente, para nós termos o que? Ação. É por isso que você vai ver muitas pessoas que acabam procrastinando, e procrastinando, e procrastinando, e procrastinando. Por quê? Porque elas utilizam o hemisfério esquerdo do seu cérebro de uma maneira extremamente relevante. No entanto, o que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem colocar em ação. Por quê? Porque por vezes elas estão escrava de um perfeccionismo, aonde nós entendemos que esse perfeccionismo está ligado a um medo da rejeição. Então as pessoas têm junto com isso uma baixa autoestima, crença de inferioridade, incapacidade, o medo da crítica, o hábito de comparação com outras pessoas. Então, diante de todo esse processo, a pessoa começa a ter dificuldade de dizer não e ela começa a se tornar o quê? Perfeccionista. Por quê? Porque tendo a perfeição, devido a algum trauma que ela passou, ela não vai estar passando por uma rejeição. Então ela procura fazer isso totalmente correto e certo para que ela não venha passar algum processo de rejeição, porque isso veio trazendo um trauma na sua vida. Só que a diferença é que por você querer tanto esse perfeccionismo, você acaba procrastinando e deixando de colocar em ação o hemisfério direito do seu cérebro. É por isso que você vai ver muitas pessoas dizendo assim: nossa, eu queria agora, quando eu ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria, eu vou dar 10% para uma comunidade carente, eu vou dar 10% para minha família, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E eu estou colocando um exemplo para você. Agora, você vê a pessoa planejando, planejando, planejando no seu cérebro. Agora, no entanto, a pergunta é, por vezes você chega nessa pessoa e diz o seguinte: ei, você faz a sua parte de comprar o bilhete? Eu não estou dizendo que eu sou a favor em relação a isso, eu estou utilizando um exemplo, tá? É por quê? Porque essa pessoa, ela planeja, planeja, planeja no seu hemisfério esquerdo do seu cérebro, mas ela não consegue colocar em ação, em atividade.
Por quê? Porque tudo que ela tem é o planejamento no seu cérebro. Então ela cria sua historinha, sua fantasia e acaba ficando presa, por exemplo, nesse perfeccionismo. É por isso que na nossa metodologia, o método X emocional, onde nós trabalhamos uma reprogramação de crenças, nós vamos agora com perícia lá no seu profundo para entender o que lhe trouxe o seu trauma pontualmente, e nós vamos agora, entre aspas, limpar esse terreno para que você agora consiga ter uma vida emocional abundante e você agora sim consiga planejar, mas que também consiga colocar em ação para que você venha agora a ter uma vida emocional abundante, prosperando em todas as áreas. Por quê? Porque é muito importante você entender que a sua vida ela não está direcionada somente uma questão financeira. Você precisa ter uma roda sistêmica em equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida física, entende? Você precisa ter o equilíbrio em todas essas áreas. Por quê? Porque quando você. E também na sua vida espiritual. Porque quando você tem isso, você consegue juntar um equilíbrio do que realmente você quer ser. E agora, quando você tem o seu autoconhecimento, você começa a ter desenvolvimento humano. E isso vai trazer para você uma pessoa extremamente confiante para tomadas de decisões. Então, quando você está querendo empreender, você vai lá planejando, 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 mas não consegue colocar em ação. Por quê? Porque você está esperando o melhor momento com o melhor perfeccionismo. Então, a bandeira do Brasil é ordem e progresso. Mas no lado de empreendedorismo, eu te digo o seguinte: é progresso e ordem. Porque você age, vai progredindo e vai buscando sim o perfeccionismo, vai aperfeiçoando tudo aquilo que você for fazer. Mas vai isso com consistência, abrindo portas e portas e vai melhorando. Porque se você esperar automaticamente tudo está 100%, ou você faz uma ótima reserva emergencial, entende? Em relação à sua transição de carreira, ou a juntar um bom valor para que você possa estar investindo no seu negócio com calma, ou você agora começa a trabalhar com ordem e com progresso e ordem. Então você vai ajustando isso. Não estou dizendo que é para você se endividar. A gente sabe que tem cases de sucesso aí que tiraram 20 mil e as pessoas ficaram bilionárias, por exemplo, como o Flávio Augusto. Mas nós precisamos entender que isso é uma exceção. Então, assim, gente, o bom mesmo é a gente ter o equilíbrio, onde a gente tem o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, onde a gente vai estar planejando sim, onde a gente vai estar racionalizando, aonde a gente vai ter o nosso lado lógico, aonde a gente vai colocar um período, por exemplo, para a gente apostar nesse negócio, tipo 6 meses, não, 2 anos e meio, mínimo, e depois 5 anos, para que você possa entender assim, o médio e longo prazo para você investir no negócio. Então, mas eu não tenho como investir por 2 anos e meio, então nem começa. Espera você guardar o teu dinheiro e aí sim você vai ter um capital para poder ter um fluxo de caixa e estar girando isso com mais solidez. Então é nisso que eu estou dizendo para você, gente. Então nós precisamos ter inteligência, o nosso QI, o nosso lado de quociente de inteligência, mas nós precisamos ter o nosso QE, que é o nosso quociente de inteligência emocional, aonde nós vamos estar avançando para o nosso propósito. Então, assim, muitas pessoas são contratadas pelo seu lado do QI, né? E a cada 10 pessoas são contratadas pelo seu lado do QI, 9 são demitidas pela falta de inteligência emocional, o seu hemisfério direito do seu cérebro. Problemas com interpessoais, a falta de relações humanas, decisões, pessoas com a mentalidade presa, por exemplo, para o avanço. Então, nós precisamos entender realmente como nós somos. Então, para você tirar coisas do papel, você precisa planejar, utilizar esse raciocínio lógico. Você está agora avançando nesse propósito, mas você precisa colocar em ação. Por quê? Porque quando você coloca em ação, você começa a sair de um processo de procrastinação. Espero que agora você entendendo os dois hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro, você consiga estar entendendo agora que você precisa colocar e utilizar o hemisfério direito do seu cérebro para colocar em ação o poder de multiplicação na sua vida, para que você possa estar prosperando em todas as áreas. Gente, se o meu problema é conjugal, eu preciso colocar em ação agora, chamar um coach específico, por exemplo, nessa área. Nós temos o nosso treinamento chamado Imunidade Conjugal,
para que nós possamos estar ajudando nisso, entende? Ou o método X emocional, que vai abranger todas essas áreas em uma vez só, com mais ou menos 150 videoaulas que nós temos na nossa plataforma IAD. Ou até mesmo você estar agora entrando em contato comigo para que nós possamos estar agora sendo seu mentor e coach e automaticamente agora, independente se isso for em qualquer lugar do Brasil, nós temos via aplicativo como fazer o nosso treinamento ao vivo e online, ok? Automaticamente como presencialmente na cidade de Novo Hamburgo neste momento. Então, diante disso, eu quero me colocar à sua disposição. Faça um método X emocional, uma metodologia de reprogramação de crenças, aonde em 4 meses, sim, 4 meses com uma aula semanal de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, nós vamos estar agora avançando para reprogramar as suas crenças. Em aproximadamente 50 horas, nós vamos estar reprogramando dia após dia, entendendo a sua semana e ajustando para o quê? Para um novo mindset, uma nova mentalidade não fixa, mas de crescimento. Te espero o seu contato. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.